Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, pessoal, vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que está na tela aí para vocês agora, a Teoria Geral das Provas. Nós vamos dar início a um grande ponto, uma grande etapa do processo civil, que é a instrução probatória. Vamos dividir em dois tópicos, a Teoria Geral das Provas e as provas em espécie. Vamos dar início, portanto, a essa temática. Teoria Geral das Provas. Na sua qualidade de mecanismo regulador da vida em sociedade, a norma jurídica é um comando abstrato que só encontra campo para sua atuação concreta quando um fato da vida se mostra adequado à sua incidência. Daí se dizer que o direito se origina de fatos, pois a norma jurídica, tratada isoladamente dos fatos, não incide. Isso ocorre apenas quando há uma situação concreta a ser por ela regulada. É possível afirmar que as normas jurídicas dependem da ocorrência de situações de fato, no conjunto de relações que se estabelecem na sociedade para que possam ter vida, fazendo-se sentir na existência das pessoas e da sociedade como um todo, em sua complexa teia de relações. Em outras palavras, por meio das normas jurídicas, são descritas hipoteticamente determinadas situações e são atribuídas artificialmente consequências específicas a tais situações, levando-se em conta os valores eleitos pelos formuladores da ordem jurídica. Na medida em que, concretamente, ocorra o fato que havia sido hipotética e abstratamente previsto na norma, subsunção, esta é aplicada, ou seja, ela opera concretamente. Há a incidência do seu mandamento. Essa é a dinâmica da norma. Fato jurídico é todo aquele evento que está descrito no pressuposto de uma norma. É o fato que, quando ocorre, tem o condão de provocar a incidência da norma. Eis porque se fala que o fato jurídico é o que gera efeitos jurídicos. A incidência concreta dos mandamentos normativos dá-se assim que ocorrido o fato previsto na norma. Em princípio, isso ocorre automaticamente, independentemente da atuação do juiz. Todavia, é comum que surjam conflitos dentro da sociedade, seja porque seus membros não estão de acordo quanto à efetiva ocorrência do fato que ensejaria a aplicação da norma, seja porque discordam quanto aos efeitos jurídicos que devam decorrer do fato ocorrido, ou seja, até porque, simplesmente, uma das partes nega-se a submeter-se aos efeitos da norma. Assim, surge um conflito. Como já visto, a jurisdição é a atividade do Estado destinada a, em última alternativa, quando esgotadas ou proibidas as possibilidades mais simples, céleres e menos onerosas de autocomposição, atuar em tais situações, eliminando o conflito. O juiz atua como terceiro imparcial, substituindo-se aos sujeitos em conflito, para fazer valer concretamente a incidência das normas.
Em outras palavras, ele definirá quais as normas que concretamente atuarão ou estão atuando. Para desenvolver essa tarefa, o juiz averiguará quais os fatos que ocorreram efetivamente e quais as consequências jurídicas desses fatos, ou seja, quais os mandamentos das normas que estão concretamente incidindo. Portanto, o juiz, ao julgar, de um lado realiza juízos de fato, averiguação dos fatos que ocorreram. De outro lado, desenvolve juízos de direito, definição das consequências jurídicas dos fatos que foram averiguados. Toda essa explicação, obviamente, constitui enorme simplificação da realidade, como costuma acontecer nas exposições didáticas. Nem todas as normas jurídicas apresentam estrutura tão simples e direta na modalidade hipótese de incidência, mandamento. A incidência da norma não se extrai muitas vezes de um singelo silogismo do tipo premissa maior, hipótese de incidência, premissa menor, fato e conclusão, mandamento. O sentido da norma não está todo ele contido em sua letra. Tem extrema relevância o papel desempenhado pelos agentes aplicadores do direito, e aqui a referência não se restringe aos órgãos jurisdicionais. Não apenas na descoberta do significado da norma, mas, muito mais do que isso, na própria construção do seu sentido. Haverá ocasiões em que os próprios fatos constituirão em si mesmos fonte jurídica, não sendo apenas acionadores dos efeitos previamente estabelecidos na norma, e assim por diante. Mas o que aqui se expôs é suficiente para evidenciar que o tema das provas tem natureza processual e não de direito material. A atividade probatória é precisamente aquela desenvolvida pelo juiz para reconstruir historicamente os fatos pretéritos. As provas referem-se a um aspecto essencial da atividade desenvolvida pelo órgão jurisdicional, a fim de ele cumprir sua função. A questão foi controversa por muito tempo, estando hoje quase pacificada. Por uma tradição histórica, de resto nem tão antiga, pois começou com a codificação napoleônica, as regras probatórias, tanto no Brasil como em outros países, foram inseridas nos códigos de direito material e privado, Código Civil, Comercial, etc. Isso era resquício da antiga concepção privatista do processo, que seria mera extensão, acessório da relação de direito material em que as partes estão envolvidas. Na medida em que se reconheceu a autonomia da ação, da relação processual e o caráter público da função jurisdicional, não há mais espaço para tal confusão. O fato de normas sobre prova ou sobre qualquer outra matéria processual estarem inseridas em códigos de direito privado não afeta seu caráter processual, e vice-versa. Afinal, não é a localização topográfica da norma que determina sua natureza, e sim seu objeto e, sobretudo, a sua função. Assim, a prova é um instrumento processual adequado a permitir que o juiz forme convencimento sobre os fatos pertinentes à situação jurídica objeto da atuação jurisdicional. Normalmente, isso implica reconstrução histórica do passado, isto é, investigação de fatos pretéritos. Por exemplo, definir se houve empréstimo, se houve pagamento, se um dos cônjuges cometeu falta grave, se a sociedade publicou todos os editais para fazer sua assembleia, etc. Mas em certas ocasiões, pode ser necessário aferir eventos mais vigentes. Por exemplo, identificar se o filho tem necessidade de receber alimentos e se o pai tem condições de pagá-los, ou sua perspectiva de ocorrência, continuidade ou repetição no futuro. Por exemplo, definir se há o risco de rompimento de uma barragem, se o paciente falecerá se não fizer uma cirurgia, etc. Em outra perspectiva, igualmente válida e não excludente daquela relativa ao juiz, prova é o instrumento de que se valem as partes para demonstrar as alegações fáticas que embasam suas pretensões de tutela jurisdicional ou suas defesas em face de tais pretensões. Prova e verdade no processo civil. A averiguação dos fatos da causa, a reconstrução histórica de tais fatos, não é, em si mesma, o objetivo final do processo.
Escopo do processo é, repita-se, solucionar conflitos, prestando-se tutela jurisdicional a quem tem razão, mediante a atuação da vontade concreta do ordenamento jurídico, a concretização do direito. E a verificação dos fatos ocorridos é apenas um importante passo, uma etapa para a consecução desse objetivo. Para atingir esse fim, o juiz deve fazer todo o possível para apurar a verdade dos fatos. Vejam que está grafado aí entre aspas, a verdade dos fatos. Ocorre que a verdade, conceito absoluto, é inatingível. A falibilidade do ser humano não lhe permite alcançá-la. Melhor dizendo, não é dado propriamente saber se e quando a está de fato alcançando. A possibilidade do erro é inerente a toda pesquisa, a toda investigação, inclusive a pesquisa científica. Mas isso não quer dizer que o juiz deva renunciar ao ideal de atingir a verdade. A meta abstrata é sempre essa. No campo da pesquisa científica, diante do risco do erro, o pesquisador nem por isso joga a toalha e desiste da busca da verdade. Ele está sempre à procura de modos de diminuir esse risco. No processo, não há de ser diferente. Aliás, um dos princípios formativos do processo é justamente esse, a seleção de meios eficazes para que se busque a verdade e se evite o erro. É inadequado distinguirem-se 3 graus de verdade, como fazia uma antiga doutrina. Uma primeira, verdade absoluta, uma segunda, verdade material, que seria atingida no processo penal, e uma terceira, a verdade meramente formal, da qual se ocuparia o processo civil. Todo o processo jurisdicional, na medida em que busca atuar a vontade concreta do ordenamento jurídico, visa idealmente a verdade. Trabalha, por conta das limitações humanas, com a verossimilhança, mas sempre buscando a verdade. Agora, existem também outros fatores e valores a considerar. A impossibilidade de a controvérsia permanecer permanentemente não resolvida, quando não se consegue apurar os fatos. Uma segunda vertente, existência de situações urgentes que exigem proteção provisória em vista da sua aparência. Terceiro fator, as peculiaridades concretas da situação de direito material, que por vezes são incompatíveis com uma reconstrução probatória mais intensa. Um quarto fator, a necessidade de a produção das provas de respeitar valores jurídicos fundamentais, como o contraditório, a intimidade, a integridade física, etc. Por essas razões, é que o direito processual precisa também contemplar mecanismos destinados a dar uma solução ao conflito, mesmo quando não se possa atingir a verdade. Mas mesmo esses mecanismos têm de ser concebidos à luz da ideia de que ao processo interessa, sim, a verdade, como um importante passo para a realização da justiça. É nesse contexto que tem de ser compreendido todos os institutos do direito probatório. Os significados de prova: atividade, meio e resultado. Prova, como muitas outras palavras empregadas no direito, é vocábulo com mais de um significado. É expressão multissignificativa polissêmica. Em uma primeira acepção, prova é a atividade que se realiza com o objetivo de se verificar a veracidade de algo. Em outros termos, é a atividade destinada a influenciar, subsidiar o convencimento de alguém acerca da veracidade de uma afirmação. Nesse sentido, no processo, fala-se em atividade probatória. Ainda, em um segundo sentido, prova é o meio, o instrumento pelo qual essa atividade se realiza. Nesse sentido, a expressão é utilizada no artigo 369 do CPC de 2015. Por fim, prova designa o resultado atingido com aquela atividade, o convencimento que o destinatário daquela atividade veio a adquirir quanto à veracidade daquilo que pretendia verificar. No caso do processo, o convencimento do juiz. Por exemplo, quando o juiz afirma na sentença que houve prova do pagamento, ele quer com isso significar que isso ficou provado, isto é, que ele concluiu isso a partir dos meios probatórios apresentados. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Vamos continuar no próximo vídeo a tratar do próximo tópico, dentro ainda da teoria geral das provas, que são os sujeitos da prova. Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.